Olá pessoal, tudo bem? A gente vai falar um pouquinho de transgenia e clonagem, ok? Vamos lá então. Para a gente entender um pouquinho, né, a questão da transgenia e da clonagem, vamos começar pela transgenia aí. Ó. O que é a transgenia, na verdade? Né? A transgenia é quando você modifica algum ser vivo na parte genética dele. Então, normalmente é muito falado sobre alimentos geneticamente modificados, ok? Ele recebe um gene de um outro ser vivo, então acontece uma alteração na estrutura de DNA dele, tá? Então ele sofre alterações no DNA e várias áreas da ciência são envolvidas nesse processo. Então você tem a genética, a bioquímica, a agronomia, a biomolecular. Então são várias áreas que são envolvidas nesse processo de transgenia, no processo de clonagem, ok? Vamos entender primeiro o processo de transgenia e vamos falar de alguns aspectos positivos deles aí, negativos, né? A transgenia acontece o seguinte, então vamos considerar que isso aqui seja como se fosse um material genético, tal, de uma planta doadora. Então pode ser um animal também, então a gente vai falar isso aqui já. Então vamos supor que aqui seja o material genético de uma planta, um animal, um micro-organismo doador. Que a gente tem, por que ele é o doador? É o doador de uma característica que quer ser implantada num outro ser vivo. Okay? Então o que a ciência faz? Ela manipula esse DNA, né, retira o DNA, retira um trechinho do DNA aqui que vai ser significativo, tá? Aí pega esse trechinho do DNA aqui, ó, e vai utilizar a variedade comercial aqui, o tipo de alimento, de planta, por exemplo, de vegetal, né, que vai receber essa modificação. Então eles pegam a ciência, os pesquisadores aí pegam esse trechinho do DNA e implantam ele nessa estrutura aqui de DNA da célula do material que vai ser comercializado, ok? E no final ele fica assim, ó. Então o que a gente tem? A gente tem uma estrutura de DNA, uma estrutura molecular aqui de DNA, de material genético modificado, ok? Então, o que é a transgenia, né? O que são os alimentos transgênicos? São os alimentos que sofreram algum tipo de alteração genética, tá? Então, para que serve isso? Alguns alimentos aí eles acabam ajudando eles ficam mais tolerantes a alguns herbicidas. Então, herbicidas são alguns produtos, né, alguns produtos químicos que matam algumas plantas, então eles ficam resistentes a isso, eles ficam com resistência a alguns tipos de insetos. Pode ser aumentado a produção ou o rendimento, né, de um determinado alimento. Por exemplo, é muito comum no Brasil aqui a soja transgênica, né, feito óleo de soja, até o milho transgênico é comum. E então você tem um rendimento, uma produção muito mais alta. Você tem em alguns casos um ganho nutricional, então os pesquisadores aí, eles inserem trechos de genes, aí, trechos de DNA que proporcionem que esse material comece a ter um ganho nutricional um pouco melhor, ele tenha mais nutrientes do que o próprio vegetal sem essa alteração genética, ok? Então ele tem melhorias no vegetal de um modo geral. Qual que é o problema disso? Né? Tem uma controvérsia muito grande na ciência, que os estudos de transgenia, eles, apesar de estarem bem desenvolvidos, ainda tem muita coisa para se analisar. Né? Porque o que acontece? Qualquer descuido e qualquer problema que ocorra num processo desse, né, aquele alimento ele é distribuído para uma população muito grande. Imagina, por exemplo, que você faz uma soja transgênica e ele é distribuído para toda a população do Brasil. Então, se tiver algum problema dessa modificação genética, que vai trazer algum problema para quem consome, você vai ter um problema sério em larga escala. Então, se acredita que tem que estudar muito a fundo a transgenia, os alimentos transgênicos, né? Para que a gente não tenha, para que a ciência, né, para que os seres humanos aí não tenham problemas sérios em consumir isso, né? A gente está consumindo alguma coisa que não foi feito naturalmente, foi modificado pelo homem. Então, isso requer algum cuidado especial. A gente tem um exemplo bem comum é um tipo de arroz diferente que é chamado de arroz dourado, que foi feito um processo além de tudo isso aí que a gente citou, né, combate a insetos,
na questão nutricional, aumento da produção, esse arroz dourado ele reduzia problemas de saúde ligado à vitamina A, a falta de vitamina A. Então foi uma característica bem importante, uma alteração bem importante que foi feita nesse arroz para combater a falta da vitamina A e os problemas ligados a ela, né? Então a gente tem assim aspectos muito importantes, mas a gente tem muito estudo pela frente ainda falando dos transgênicos, tá? Vamos falar da manipulação em óvulos também. Olha o que acontece. Antes da gente falar propriamente na clonagem propriamente dita, vamos falar da manipulação em óvulos. Aqui a gente tem uma alteração do DNA de um determinado ser vivo, tá? Olha o que acontece. Vamos seguir os eventos aqui, ó. Se provoca uma ovulação em animal, então, por exemplo, a gente tem aqui um mamífero qualquer aqui que sofreu uma superovulação, então é retirado esses óvulos dele, né, e feito em laboratório alguns testes, tá? A fecundação ocorre in vitro, significa que ela está sendo feita em laboratório, tá? Precisa de uma grande quantidade de óvulos, porque nem sempre a quantidade de acerto nisso aí, de conseguir um resultado positivo é pequena, então precisa de uma grande quantidade de óvulos, né? E aí o que acontece? Injeta-se um novo gene no núcleo do óvulo, então eles vão colocar lá no núcleo do óvulo, eles vão colocar algum gene diferenciado, tá? Aí esse óvulo aí, ele é implantado em uma fêmea, né, qualquer ali, né, ele já está fecundado, tudo bem, esse óvulo tem que estar fecundado, ele é implantado, feito em laboratório, né, e ele é implantado no útero de uma fêmea, e aí vai dar origem aos animais já geneticamente modificados, tá? Eles vão ter a presença desse novo gene. Então, por exemplo, sei lá, vou citar um exemplo qualquer, pode ser que um gene melhore a produção do leite de determinado mamífero, né? Então tem muitos estudos em cima disso, que você pode modificar muito geneticamente o material das células e talvez ter um resultado bem importante mais para frente, mas é aquele negócio, sempre a ciência tem que ter certeza do que está acontecendo e os estudos têm que estar muito bem desenvolvidos para você conseguir fazer isso em larga escala e começar a testar em seres vivos, né, e principalmente em seres humanos, qualquer técnica, ok? Vamos falar do processo da clonagem. Acho que antes um pouquinho da gente falar do processo da clonagem, vale a gente relembrar um pouquinho o processo da fecundação, para a gente não confundir alguns aspectos, tá? Então, o que acontece com a fecundação? A mulher libera um óvulo, tá? Então ela vai liberar um óvulo que tem uma região central, um núcleozinho ali, que tem material genético, ok? Isso é liberado pela mulher. O material genético ou do que está presente no óvulo, na verdade, ele tem metade do material genético, tá? Porque o ser vivo, ele tem o seu material genético inteiro, né? Mas de onde que vem essa outra metade do material genético? Do espermatozoide liberado pelo homem. Então, o espermatozoide tem metade do material genético, o óvulo outra metade do material genético. Esse encontro aqui vai formar um zigoto, né? Uma célula fecundada com 100% de material genético, tá? Então a soma da quantidade de material genético enviado pelo pai e metade do material genético enviado pela mãe, ok? Então aqui é o processo de fecundação, que a gente vai chamar de fecundação natural, tá? Olha a técnica da clonagem como acontece, tá? Inclusive a gente tem dois tipos de clonagem, né? A clonagem reprodutiva e a clonagem terapêutica. A reprodutiva é para fazer clones mesmo, do jeito que a gente já conheceu aí alguns estudos, a gente viu aí há uns anos atrás aí aquele clássico lá, a ovelha Dolly, né? Que foi uma ovelha clonada, que ela era perfeitamente idêntica a um outro ser vivo da mesma espécie. Ok? E a gente tem a clonagem terapêutica, que é aquela que produz células tronco para ajudar no combate de doenças, mas a gente não vai entrar muito em detalhe nessas duas por enquanto. A gente vai entender a técnica da clonagem. Então, o que é feito? Ó? É utilizado um óvulo aqui, retirado um óvulo de uma fêmea, tá? De um óvulo não fertilizado, ok? Um óvulo, então, que a fêmea não teve contato com o espermatozoide, então é retirado só o óvulo dela, tá? Esse óvulo aqui, ó, ele é retirado dele o núcleo, então aqui, ó, fica o material genético, então é retirado esse material genético aqui, o núcleo, ok? Então aqui está o óvulo sem o material genético, tudo bem? Então aqui, ó, óvulo sem o núcleo, tá? Aí você pega uma célula adulta,
tá? Uma célula de um ser vivo já adulto. Você pode pegar a célula de qualquer parte do corpo, ok? As células todas do corpo, elas têm toda a mesma composição genética, tá? Elas só são ativadas partes diferentes de acordo com o seu funcionamento, mas a quantidade de material genético é a mesma. Então, por exemplo, se tirar uma célula de orelha, por exemplo, uma célula de pele qualquer, você poderia utilizar esse processo. Então, você pega uma célula aqui, ó, que você retira de um animal adulto. É esse animal que você está querendo clonar, tá? Então você tira a célula, né, um pedacinho da célula, tira o material genético, o núcleo, implanta nessa célula que estava vazia, nesse óvulo que estava vazio, tá? Então a gente tira o material genético e implanta no óvulo vazio. Esse material genético aqui, ó, o óvulo não fecundado, ele tem teria metade do material genético. Ele necessitaria de um espermatozoide, ok? Aqui, como você pegou uma célula já de um ser vivo adulto, você tira. A gente não está falando de espermatozoide nem de óvulo, que são as células que têm metade do material genético. A gente está falando de uma célula adulta qualquer. Então aqui, ó, você retira esse material genético completo e coloca aqui, ó, tá? E aí essa célula começa a se multiplicar e vai formando um embrião. Quando esse embrião aqui, né, desenvolver a vida, tal, e nascer, ele vai ser exatamente, ele vai ter o mesmo material genético que esse ser vivo que doou essa célula aqui. Então você produziu a partir daqui um clone desse outro indivíduo aqui. Então o clone é você pegar o material genético de um ser vivo que doou uma célula, implementar num óvulo vazio e gerar um outro ser vivo de mesma característica, de mesmo DNA, de mesmo material genético que quem doou a célula, que quem foi o doador da célula. Tá? Isso só acontece em circunstâncias naturais, tá? Só acontece para gêmeos idênticos ou gêmeos univitelinos, né? Eles têm o mesmo material genético, tá? Então isso acontece com os gêmeos idênticos. Então a clonagem é como se você produzisse um gêmeo idêntico a partir daquele ser vivo que você quis clonar, ok? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí, até mais.